Boa noite a todos. Nós estamos aqui para falarmos sobre mais um assunto semanal. O assunto de hoje vai ser perdão. Essa palavrinha tão pequena, mas que tem um poder muito grande, principalmente no que se refere ao perdão de Deus para com as nossas vidas. Eu quero te perguntar o seguinte: existe alguém que porventura precise ser perdoado por você? Se existe, essa pessoa tem uma dívida para com a tua pessoa. E você, como cristão, precisa desobrigá-lo disso. E a forma bíblica vai nos mostrar que independe da pessoa te pedir que você a desobrigue dessa dívida. Você, como cristão, tem a responsabilidade de fazer. Eu queria fazer outra pergunta. Você sabe qual é a nossa condição? Você sabia que desde cedo nós podemos ter traumas que vão prejudicando as nossas vidas? E aí depois, à medida em que nós vamos crescendo, nós passamos da infância para a adolescência e novos traumas podem causar feridas graves e duradouras? E que talvez a nossa condição hoje seja justamente o resultado dessas feridas que foram abertas no passado. E aí chega a fase de juventude, a fase adulta, outras decepções, outras frustrações vão acontecendo e acabam nos machucando ainda mais, porque existem feridas que foram abertas e não foram curadas ou saradas. E como resultado, nós podemos nos tornar pessoas fechadas e frias. É provável que você conheça alguém assim e você até pense, não, é porque esse é o jeito dessa pessoa. Mas às vezes não é. Às vezes é a reflexão prática de um trauma do passado. Existem pessoas que são superficiais por conta de traumas do passado. Existem pessoas que desenvolvem a hipocrisia. Elas desenvolvem os mesmos atos daquele que lhe machucou. É exatamente igual. E ela condena veementemente as atitudes daquele que lhe machucou lá no passado. Eu conheço pessoas assim. Existem outros que desenvolvem a amargura, a vingança. No discurso desse indivíduo, um sentimento de vingança profundo. Existem inseguranças em outras, angústia em outra pessoa. E por fim eu diria, existem aqueles que vivem uma vida presa no passado, não conseguem viver o presente. Isso é extremamente prejudicial. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, vamos perceber que Deus é poderoso para curar as nossas feridas. E essa é a sua vontade. Ele quer fazer isso. As Sagradas Escrituras nos revelam isso. E, inclusive, a própria pessoa de Cristo em si deixa muito claro que Deus quer nos curar de nossas feridas. Entretanto, precisamos entender uma coisa. Existe um primeiro passo a ser dado. E esse primeiro passo precisa ser dado por você. Eu preciso entender isso. Eu preciso dar um passo rumo à cura. Eu preciso liberar o perdão para com aquele que me ofendeu. Mas para isso, eu quero que você entenda o seguinte: boa parte das pessoas não sabem o que é perdão. E por isso, eu queria iniciar esta parte
mostrando a vocês o que não é perdão. Por exemplo, aprovar comportamentos negativos não é perdão. Não é perdão aceitar o que nos causa dor. Não é perdão fingir que está tudo certo, que está tudo bem. Não é perdão manter uma atitude de superioridade, demonstrado na seguinte frase: isso não me atinge. Existem pessoas que dizem isso. Mas às vezes, ao proferirem essa palavra, estão demonstrando que de fato aquele assunto as atinge em cheio. Perdoar não é mudar de comportamento de forma artificial. Perdoar não é um sentimento. Eu estou sentindo um desejo de perdoar e por isso eu perdoei. Perdoar não é esquecer, porque se fosse esquecer, nesse caso o perdão seria uma amnésia. Você vai ter uma amnésia, esqueceu e acabou. Perdoar também não é reprimir a raiva ou ressentimento, porque seria uma reprogramação mental. O que seria o perdão, afinal de contas? Perdoar começa com uma decisão. A decisão sua. Perdoar começa com uma atitude também. Perdoar é uma mudança de percepção. Você começa a ter uma nova percepção da vida e começa a enxergar as coisas a partir de Cristo e não a partir dos seus próprios sentimentos, baseado na dor que você sentiu. Perdoar é um processo que vai se aprofundando e se tornando um estilo de vida para nós que somos cristãos. O pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse assunto, vai dizer o seguinte: perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso é muito profundo. Eu nunca esqueci essa frase desde o dia que eu a li. Porque às vezes nós achamos que perdoamos alguém, mas aquilo ainda nos machuca de uma forma tão profunda. E qualquer coisa que acontece no presente, a gente acaba lembrando a outra ou humilhando a outra por aquilo que ela nos fez no passado. E depois que estamos um pouco melhor, achamos, não, eu perdoei. Lembrar sem sentir dor. Você lembra daquilo que aconteceu no passado, mas aquilo não lhe causa mais nenhum sentimento de dor, porque você já desobrigou a pessoa de sua dívida. E eu quero aqui lembrar de algo que eu acho muito importante para tratarmos um pouco mais sobre esse assunto. A parábola do credor incompassivo, que está registrada em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Nós temos aqui uma parte do texto. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu a justa conta com os seus servos. E aqui Jesus Cristo conta a parábola do credor incompassivo. Nós temos 3 figuras nesse texto. Nós temos o Senhor, que Jesus Cristo começa a falar nessa parábola. Nós temos o credor incompassivo e nós temos outra pessoa que deve um valor para esse credor incompassivo. Esse senhor decide ajustar contas com esse credor incompassivo. Esse homem lhe deve uma quantia exorbitante de dinheiro
Vamos usar esse termo aqui. Só que esse indivíduo não tem condições de pagar. E ele pede que a dívida seja perdoada. Ele implora por isso. E o Senhor decide lhe perdoar. E depois de ter a sua dívida perdoada, ele encontra essa outra pessoa que lhe deve uma quantia bem menor. E ele diz: você deve pagar a minha conta. Pague-me o que me deve. E o homem disse: eu não tenho condições, me perdoe. E ele não o perdoa. Ele vai até as últimas consequências, leva aquela pessoa a um tribunal e ela é presa por causa do valor que ele devia. O Senhor, sabendo do que aconteceu, lembrando que havia lhe perdoado uma grande dívida, volta e exige que a conta seja paga. E aquele homem não tem dinheiro para pagar a sua dívida e ele vai preso, porque não perdoou a dívida menor do seu conservo. Esse é o contexto em que Jesus conta essa parábola. Nós temos outra figura, Pedro, aqui bem conhecido. Eu queria fazer alguns acréscimos para nós entendermos o que está na cabeça de Pedro. Segundo teólogos, o rabino José ben Hanina dizia assim: aquele que roga a seu vizinho que o perdoe não deve fazê-lo mais de 3 vezes. Outro rabino, José ben Jehuda, dizia assim: se alguém cometeu uma ofensa uma vez, perdoe-no. Se cometeu uma ofensa pela segunda vez, perdoe-no. Se cometeu uma ofensa pela terceira vez, perdoe-no. Se cometer pela 4ª vez, não o perdoe. Eles encontravam base bíblica para agir no que se refere ao perdão em Amós. Nos primeiros capítulos de Amós se estabelece uma série de condenações para diferentes nações. E aí vocês vão ver isso em Amós capítulo 1, versículo 3. Amós, nós temos 6, 9, versículo 11 também, do capítulo 1. Nós temos versículo 13, nós temos capítulo 2, versículo 1, versículo 4 e o versículo 6. E uma frase que aparece lá é por 3 transgressões e por 4. Eles começaram a deduzir da seguinte forma: se Deus só perdoa por 3 transgressões ou por 4, eu não tenho como ser mais piedoso do que Deus. Então, se ensina que o perdão deve estar limitado a 3 transgressões ou no máximo 4. Pedro tenta lacrar aqui com Jesus. Ele pensa assim: os rabinos ensinam que se deve perdoar até 3 ou 4 vezes. Aí ele multiplica, vai lá, soma 3 mais 3, acrescenta mais 1, talvez do que defendia 4 vezes, e apresenta isso para Jesus. E Jesus Cristo vai responder dizendo que não era assim como Pedro pensava. O perdão deveria ser deliberado até 70 vezes 7. Uma quantia muito mais elevada do que Pedro pensava, do que os rabinos famosos ensinavam. E com isso Jesus Cristo estava dizendo que não apenas nós deveríamos somar, mas que o perdão seria infinito. Extremamente infinito. Vamos voltar para que vocês entendam um pouco essa parábola. Eu peguei aqui umas informações de um teólogo chamado Kennedy. Ele elaborou uma maneira muito interessante e bem didática para entendermos aquilo que Jesus coloca nessa parábola, que aquelas pessoas entenderam que é importante que nós entendamos. Olha só, ele diz assim, que se as dívidas fossem pagas em moedas de meio centavo de dólar, a dívida de 100 denários, que era a dívida do conservo daquele terceiro homem, que era pobre, devia uma dívida menor, se podia levar no bolso. A dívida de 10.000 denários
de talentos precisaria ser levada por um exército de 8.600 pessoas, cada um com um saco de moedas de meio centavo de uns 30 quilos de peso e partindo a 1 metro de distância formaria uma fila de quase 9 quilômetros. Essa é a figura que nós temos para compreender aqui. Uma dívida de 100 denários, que poderia ser levada no bolso, e uma dívida de 10.000 talentos, que precisaria de 8.600 homens para levar, em sacos de 30 quilos. Com isso, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: a dívida que alguém tem para com você é tão pequena, apesar de você achar que é tão grande, mas é tão pequena que pode ser levada no bolso. Já a dívida que você tem para com Deus é tão grande que precisaria de 8.600 pessoas para levar em sacos de 30 quilos. Você já imaginou isso? É a partir daí que Jesus Cristo estabelece um padrão, que é o seguinte: você precisa perdoar para ser perdoado. E por quê? Você poderia perguntar. É por causa do tamanho da sua dívida. A sua dívida para com Deus é infinitamente maior do que a dívida que alguém tem para com você. Tiago, meio-irmão de Jesus, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, está diante de nós mais um texto bíblico que nos ajuda a refletirmos sobre esse assunto tão importante. Não esqueça, perdoar significa dizer que alguém tem uma dívida para com você. Uma dívida que hoje é apresentada na sua vida em forma de traumas. Perdoar significa dizer o seguinte: você está desobrigando essa pessoa de lhe pagar aquilo que ele deve. Quando nós fazemos isso, somos os primeiros a ser beneficiados. É assim que funciona. Eu sinceramente espero que essas poucas palavras tenham um poder de fazer com que você medite profundamente sobre isso. Se porventura existe alguém que tem alguma dívida com você, esse é o caminho que nós apresentamos. Se porventura, após ouvir tudo aquilo que nós expomos nesta noite, você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e nós iremos responder para você. Viu? Que Deus os abençoe, dê uma semana abençoada a cada um. Nós esperamos que estas palavras tenham poder para transformar as nossas vidas a cada dia. Que Deus os abençoe.